Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de dezembro de 2025. Últimos acontecimentos na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, não necessariamente todos na Ucrânia, né, mas na guerra da Ucrânia, no dia 5 de dezembro de 2025, ou seja, na data de ontem. 710 mil soldados russos ao longo de todo o teatro de operações na Ucrânia. Pokrovsk e Mirnohrad não estão cercadas, continuam sob o controle ucraniano, não há cerco nas cidades. Kremlin afirma que genro de Trump é fundamental no plano de paz. Interessante isso, hein? Witkoff era interessante, agora ficou mais o genro, né? E avião de Zelensky na Irlanda é alvo de drones russos, né? Que se aproximaram, aparentemente não fizeram nenhuma ameaça e nem tentaram atingir o avião do presidente Zelensky. E a Ucrânia atacou o porto e refinaria de petróleo na Rússia também na data de ontem. Obrigado a vocês que estão assistindo este vídeo. Quero convidar quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço a todos que gostarem, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Sempre é importante para fortalecer o canal. Mais gente vai ter a oportunidade de ver a verdade e se inscrever no canal. E peço também que façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. O general Alexander Syrskyi, o comandante em chefe das forças ucranianas, ele ontem, numa entrevista, disse que os russos concentraram ao longo de toda a linha de frente. A linha de frente tem aproximadamente 1.350 quilômetros, 710 mil soldados. Aumentou o efetivo. E quando a guerra começou, eles entraram com 200 mil, aí aqueles 200 mil não conseguiram nada, a maioria foram baixas. Aí eles aumentaram para 300, 400 mil, depois chegou a 500, recentemente estava em torno de 600 a 650 mil, e agora, segundo o general Syrskyi, está em 710 mil militares russos, né? E é um número muito grande, é significativo, é claro que é preocupante. No entanto, a maioria deles não tem muita experiência em combate, são soldados que vieram aí com um tempo muito curto de treinamento. E que é nessa linha de frente dos 1.350 quilômetros que eu falei para vocês, aproximadamente, né? E, ao mesmo tempo, o lado russo está perdendo diariamente em torno de 1.000 a 1.100 soldados por dia, o número de baixas deles. E a maioria deles são mortos. Existem mortes, e quando esse número entre 1.000 a 1.100 é o número, mesmo os feridos, né? Os feridos a maioria é mutilada, é cara que não vai mais voltar para o combate. Embora que os russos mandam alguns caras de muleta voltar a combater. Então, a gente que não pode voltar para o combate. Não é nada de ferimento leve, né? Então, e a maioria deles morre, né? E segundo as palavras de Syrskyi, do general, né, Syrskyi, nesse momento o exército russo está tentando avançar por quase toda a linha de frente face a esse grande efetivo que ele tem. No entanto, os combates mais recentes, sempre Pokrovsk, Kupiansk, que fica ali, Kupiansk na região de Kharkiv, e Pokrovsk em Donetsk. Em Limansk também, eles estão tentando tomar aquela região ali. E também em Zaporizhia, a cidade de Uliápoli. Eles também estão com um pouco de sede de pegar essa cidade. Enquanto isso, as forças aerotransportadas ucranianas, que estão defendendo Pokrovsk e Mirnohrad, informam que as forças de defesa estão trabalhando na expansão da logística e no controle das áreas, e não há cerco. A Ucrânia controla completamente as rotas de entrada e saída de logística para as forças de defesa da ucraniana na região. O general brigadeiro Yevhen Lasyukchuk, ucraniano, relata que toda a linha de demarcação condicional em Pokrovsk segue ao longo da ferrovia. Os militares ucranianos controlam totalmente essa parte da cidade e a parte norte da cidade, acrescentou o general. As unidades ucranianas que operam na parte central de Pokrovsk estão contendo o avanço russo, né, e eliminando os infiltrados, que já diminuiu bastante o número ali naquela região. A situação na parte sul, no entanto, o general Lasyuk falou, é mais complicada. Esta é, na verdade, uma das áreas que os russos usam para concentrar e avançar. E eles estão ali detectando e destruindo os russos também, impedindo-os de chegar ao centro.
Os russos optam por táticas para evitar combates urbanos, não entrando nas localidades e assentamentos. Eles estão perdendo muita gente em combates urbanos, estão procurando contornar pelos flancos, mas esses acessos estão sendo controlados pela Ucrânia. E face a isso, eles não estão conseguindo, mesmo tentando contornar as vilas para cercar Pokrovsk e Mirhorod, elas não estão cercadas, ou seja, continua no controle das forças armadas da Ucrânia. Enquanto isso, o Kremlin acredita que o genro de Donald Trump desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento de um plano de paz. Não se sabe nada do que ele tratou junto com Witkoff, lá em Moscou, na última visita, nem o que a participação dele, mas o Kremlin está exaltando muito a figura de Jared Kushner, que é o genro do presidente, é um empresário, né, e é genro do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Na realidade, a minha opinião é clara. Eles já traíram a Ucrânia, eles já traíram a Europa e estão tentando ganhar dinheiro com essa guerra, com o discurso de que querem acabar essa guerra o mais rápido possível. E o Putin já mandou dizer para eles, né, numa entrevista ontem novamente, de que ele não vai parar a guerra agora, não pode parar. Então ele recebeu em Moscou apenas para ouvir o que eles tinham a dizer, mas ele já tinha a decisão tomada de continuar a guerra. Ele quer, depois que ele conquistar todo o Donetsk, se a Ucrânia entregar o Donetsk inteira para ele, aí ele para a guerra. Se não entregar, a guerra continua até ele conquistar. Mas ele conquistando, aí as condições vão ser outras, não são as condições de hoje. Então ele está muito arrogante, o Putin, e exaltando o amigo dele, o novo amigo, que agora é o genro do presidente Donald Trump. Enquanto isso, na noite de 4 de dezembro, drones russos teriam sido avistados perto da rota do voo de Zelensky em viagem a Dublin. Foram avistados por um navio da Marinha Irlandesa que avistou 5 drones, operando perto da rota de voo da aeronave do presidente Volodymyr Zelensky, que chegava à Irlanda para uma visita de Estado na segunda-feira e para assinar alguns acordos de cooperação que inclusive foram assinados. O avistamento desencadeou um alerta de segurança significativo devido às preocupações que se tratasse de uma tentativa de interferir na rota do voo. Inclusive foi noticiado pelo Irish Times, né? Seria Irlanda Times, Irish, né? O jornal citou fontes não identificadas afirmando que a aeronave, que chegou um pouco antes do previsto, não correu nenhum perigo. O site do The Journal informou que os drones chegaram ao local onde o avião de Zelensky deveria estar, exatamente no momento em que ele deveria passar. Na realidade, foi uma pressão contra a Ucrânia, contra o presidente da Ucrânia, mais uma tentativa desses terroristas de intimidar o presidente Zelensky e intimidar a Ucrânia por causa dessa guerra, intimidar nas negociações, prática típica de Estado terrorista e de terroristas que têm cometido crimes hediondos e violentos na Ucrânia. A publicação afirmou que investigações estão sendo realizadas para determinar se os drones decolaram de terra ou de um navio não detectado, que normalmente eles são lançados de navios que passam na região a serviço da Rússia. E são navios normalmente com bandeira não russa, mas eles saem de portos russos. Eles foram avistados primeira vez a nordeste de Dublin, a cerca de 20 quilômetros do aeroporto, segundo os veículos da imprensa locais. A mídia ucraniana citou um assessor de Zelensky, o Dmytro Litvin, dizendo que as autoridades ucranianas não foram informadas sobre o drone, mas nenhuma ação foi considerada necessária. De acordo com os dados disponíveis, de fato existiram drones desse tipo, mas não afetou a visita e não houve necessidade de forçar qualquer alteração nos planos. O problema da Europa é que ela trata os russos de uma maneira muito mole, né? Ela tinha que tratar a Rússia e dar respostas mais duras contra a Rússia e contra esses atos de invasão do território aéreo ou marítimo, ou qualquer tipo de território que ela vai fazer, de uma maneira muito mais dura. Será que a Europa vai reagir quando os russos estiverem em Berlim, quando eles estiverem em algum outro local da Europa, em Paris? É isso que eles vão reagir? Eles têm que reagir de uma maneira mais positiva,
mais firme, sem dúvida nenhuma, é o que eu acho que estão deixando muito a desejar. Enquanto isso, a Ucrânia confirmou ataques com drones contra porto e refinaria de petróleo na Rússia na data de ontem. Drones ucranianos atingiram o porto russo de Temryuk, na região de Krasnodar, na província de Krasnodar, e a refinaria de petróleo de Zizran, na região de Samara, que é distante um do outro, né? À noite, segundo informações do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Na realidade, eles informaram à noite, mas foi de madrugada. Muitas vezes eles referem-se à noite como a madrugada como noite. O Estado-Maior afirmou que realizou a operação para reduzir o potencial militar e econômico da Rússia, visto que drones ucranianos de fabricação que estão sendo fabricados, mesmo o Shahed, continuam a atacar as estruturas ucranianas, e eles estão dando resposta, atacando agora ao exército russo em território russo. O porto de Temryuk movimenta diversos tipos de carga, incluindo gás natural, liquefeito, que é usado para abastecer o exército russo, segundo o Estado-Maior. Acrescentou ainda que um incêndio com explosões após um drone ucraniano atingir as instalações e que a extensão dos danos ainda está sendo avaliada. Mas, segundo informações, esse terminal ele está considerado fora de operação por causa do incêndio e das explosões. E eles ainda não avaliaram a extensão e o tamanho dos prejuízos. A refinaria de petróleo de Zizran é outra infraestrutura que dá suporte à logística russa, com uma capacidade anual de processamento de 7 a 8,9 milhões de toneladas de petróleo ano, informou o Estado-Maior ucraniano. Um ataque anterior com drone já tinha paralisado, ela estava paralisada a 50% da sua capacidade projetada, que é essa que eu falei no início. E a confirmação dos ataques com drones por parte da Ucrânia surge horas depois que autoridades e meios de comunicação russos confirmaram e divulgaram que, de fato, aquela refinaria foi atingida, né? E após ataque com drones, que provocou incêndios no local também, explosões no local, informou o quartel-general operacional da província de Krasnodar. Mais cedo, moradores locais relataram que o porto estava sob ataque, e o porto em Krasnodar, né, que tanques de combustível também estavam em chamas. As autoridades regionais não especificaram o que foi atingido no porto de Temryuk, que é uma importante instalação russa no mar de Azov. E na mesma noite, os moradores da cidade de Zizran, na região de Samara, relataram explosões na refinaria de petróleo. Segundo a agência, a agência Astra, os moradores publicaram vídeos e imagens do ataque nas redes sociais locais. O prefeito de Zizran, Sergei Volodyankov, confirmou o ataque com drones contra a cidade, mas não mencionou nenhum alvo específico. Não faria isso, né? Ainda mais o prefeito não quer ser rifado pelo Putin. A refinaria de petróleo de Zizran, localizada a 700 quilômetros ou 430 milhas entre a Rússia e a Ucrânia, foi inaugurada em 1942, pertence à empresa Rosneft, petrolífera estatal Rosneft russa. Sua capacidade é de 8,5 milhões de toneladas e agora ela está paralisada. Não sei por quanto tempo, talvez os russos consigam recuperar alguma coisa. E as autoridades governamentais ucranianas referem-se a esse ataque como uma sanção de longo alcance de Kiev. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Vocês viram as notícias mais importantes de ontem no fronte ucraniano. Fronte porque o fronte agora também ele vai em profundidade dentro da Rússia e está indo até geopoliticamente em locais de outros países como a Irlanda. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, não esqueçam, aqui vocês viram a verdade, também peço que deem um like e compartilhem com suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso à verdade e possam se inscrever no canal. Eu conto com essa ajuda de vocês que têm ajudado e fazendo uma diferença muito grande. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.